Ora, então, bom dia, malta. Como é que é? Estamos de volta aqui. Olha, acho que faz eco. Ora, então é o seguinte: estamos de volta aqui novamente para o podcast, mais um podcast do Mundo Esportivo, o Ler o Jogo. Como sabem, ou se não sabem, eu sou o Nelson, e o meu colega é o António, e Bom dia. normalmente de 15 em 15 dias trazemos aqui uma equipa a analisar e alguns temas da atualidade. Para quem não se lembra, a última equipa que trouxemos foi o Nápoles. Ficou aí em aberto uma possível conversa para quem quisesse ver o próximo jogo do Nápoles, na altura que era contra a Atalanta, que acabou por ser este domingo que passou, para tentar perceber se alguma das coisas que nós falámos aqui acabou por acontecer. Eu aqui antes de mais, deixo aqui o grande falar e dizer de sua justiça se viu alguma coisa ou não viu que se tenha passado do que nós falámos por aqui. O senhor António se viu alguma coisa ou não. Eu tive a hipótese de ver um pouco do jogo da Atalanta com o Nápoles. Foi um jogo curioso. O Nápoles abordou o jogo de maneira diferente. Optou, neste caso, por jogar mais na expectativa. É uma equipa, lá está, como eu disse no programa anterior, que era uma equipa que gostava de ter a posse de bola. Neste jogo optou por dar mais posse de bola, ou então, fruto do próprio jogo e da qualidade da Atalanta, a Atalanta teve mais bola, teve cerca de 56% de posse de bola. Fez mais cerca de 100 passes do que o Nápoles. O Nápoles, em relação à média de passes que tinha por jogo, baixou cerca também de 100 passes por jogo, mas aproveitou os momentos do jogo e soube explorar os seus pontos fortes, apesar das baixas que teve. Neste jogo não teve o Osimhen, não teve o Ramani, que normalmente faz a dupla com o Koulibaly, e também não teve o lateral direito, o Di Lorenzo, que está neste momento ausente por lesão. Todavia, conseguiu explorar os momentos do jogo que são muito fortes. O primeiro golo nasce de um pontapé de penalti, uma bola entre o central e o lateral, que o Mertens conseguiu tirar um penalti do guarda-redes. O Insigne conseguiu marcar o primeiro golo. O segundo golo parte de um lance de bola parada, que nós falámos no programa anterior, que eles estiveram bastante bem nesta época a abordar os jogos e os lances de bola parada. Parte de um livre frontal, onde o Insigne consegue colocar a bola no Politano, que está entre os defesas, a linha defensiva da Atalanta, que está neste momento colocada na linha da grande área. Ele consegue entrar e finalizar com o pé esquerdo. O terceiro golo, está-me a dar aqui uma branca, não sei bem quem é que o marcou. Se me puderes ajudar, eu acho que tem aqui. O terceiro golo foi marcado pelo. Que branca que me está a dar agora. Mas digamos, pronto, tu pegaste aí numa situação interessante. Digamos que eles baixaram linhas, certo? Aquilo que eu falei, Certo. aquilo que eu falei Tens. na, na live que fizemos anteriormente, no podcast que fizemos anteriormente, digamos assim, foi que contra outras equipas poderia haver sempre alterações, porque há sempre alterações estratégicas para cada jogo. Nós falámos na altura de ser uma equipe que pressionava em cima, que tentava pressionar o adversário, talvez possa ter a ver com a forma como a Atalanta joga. O facto de a Atalanta ter três defesas, Sim. e para muita gente, agora há um tema muito atual que é o jogar a dois no meio campo ou a três no meio campo. Para conseguires pressionar uma linha de 3 tens que pôr 3 a pressionar na frente, normalmente. E para isso tens que destapar alguma coisa. Ou destapas as alas, ou destapas no meio. Sim. E como ouvimos agora falar recentemente, por causa do jogo do Sporting com o Ajax, agora por causa do Benfica com o Liverpool, um, eu creio que o facto de eles terem baixado ligeiramente é porque, para não abdicar de ter
os jogadores no meio e não se serem obrigados a pressionar em cima com 3, porque têm 3, senão a 2 o adversário tem sempre vantagem, a pressão é Sim. muito difícil, ou 1, então quase impossível. Uh, eu creio que possa ter a ver com isso. Provavelmente possa ter a ver com isso, esse baixar de pressão por parte do Nápoles, da equipa do Nápoles. O Mertens neste jogo alinhou, neste caso, como na posição do Osimhen, mas lá está, são jogadores diferentes, com características diferentes. O Mertens era um falso 9, diria um falso 9. O Zielinski conseguiu ocupar uma posição mais adiantada, de maneira também a equilibrar as contas do meio campo. O Fabian Ruiz começou o jogo no banco também, foi substituído pelo Lobotka e posso dizer que tanto o Lobotka como o Anguissa fizeram um papel e tiveram um papel muito importante no equilíbrio deste jogo e também nas coberturas defensivas, sobretudo ao Mário Rui e neste caso ao Zanoli, fruto da sua idade e da sua inexperiência neste tipo de jogos e da intensidade também. Ok, então digamos que para fechar, voltamos aqui ao tema que nos levou a fazer a análise no outro podcast, no primeiro podcast de ler o jogo, eh, que é o Nápoles neste momento está a um ponto do primeiro classificado. Por cima o Milan acabou por empatar este fim de semana. O Nápoles neste momento está a um ponto e voltamos àquela questão. E havemos cá estar para falar sobre isso, que é, será que o Nápoles consegue, este Nápoles, que para mim é mais forte, tal como eu disse no último podcast, para mim é mais forte do que o Nápoles de Carlo Ancelotti. Hum, para mim, se não, como já às vezes já temos aquela sensação, se não for agora, quando é que será? E eu acho sinceramente que poderá muito bem ser agora. Acho que havendo falhas dos outros clubes, o Nápoles não vai desperdiçar, creio eu, pelo que eu tenho visto desta pequena jornada que nós temos a acompanhar para trazer aqui para o programa com a malta. Fechando este tema, passamos ao tema de hoje, né? Tema de hoje, trazemos aqui o António traz-nos aqui uma análise do Wolverhampton, da forma como joga o Wolverhampton. E faça favor, o António, de começarmos aí a elucidar. Ora bem, o Wolverhampton tem neste momento 49 pontos, ocupa o oitavo lugar da classificação geral. Está a cerca de 3 pontos do Manchester United, apesar do United ter menos um jogo, fruto de um adiamento devido ao Covid. Tem 49 pontos, 15 vitórias, 4 derrotas e 12 empates. Também é preciso ter consciência que o Wolverhampton não começou muito bem o campeonato, bem pelo contrário. Começou mal. Também diria que serviu como adaptação ao Bruno Lage e também a equipa ao Bruno Lage, para o Bruno Lage também perceber as dinâmicas da Premier League. O Bruno Lage nos primeiros jogos conseguiu apenas ganhar um jogo ao Watford. Também teve um calendário um pouco difícil, apanhou logo Leicester, Tottenham e depois também o United, também 3 derrotas assim seguidas, mas com equipas que já jogam juntos há algum tempo e também com outro, como é que eu ia dizer, com outras expectativas para a época. O Bruno Lage começou o campeonato a usar uma pressão alta, e ao longo do tempo começou a baixar as linhas de maneira a equilibrar a equipa e a não conceder tantos golos. A equipa sofria bastantes golos a nível de transição rápida, certos espaços não eram bem ocupados e isso resultava nos golos sofridos. Ele optou também por seguir uma ideia, neste caso uma ideia, não é uma ideia de jogo, porque ideias de jogo de treinador para treinador são diferentes, mas a tática continua a ser um 3-4-3, igual ao de Nuno Espírito Santo. Uh, mas a nível defensivo, eles conseguem começar o jogo num 3-4-3. Em bloco médio, organizam-se num 5-2-3, com os dois alas a regressarem e a formarem uma linha de 5. João Moutinho e o Ruben Neves numa posição meio-campo. E depois o Angui Chan, o Raul Jiménez ou o Trincão ou o Podense também a fechar. Em bloco baixo, que
que é aí a parte mais importante e mais forte do Wolverhampton, que alinha num 5-4-1. Ou seja, tanto o Languichan como o Trincão ou o Podense acabam por também descer, formando uma linha de 4 juntamente com o João Montinho e o Ruben Neves, ficando apenas o Raul Jiménez ou também o Fábio Silva, que também tem feito alguns jogos, ainda agora com a Aston Villa foi titular, fruto da expulsão do Raul Jiménez no penúltimo jogo, e acabam por formar essa linha de 4. Essa linha de 4, juntamente com a linha de 5, permite ao Wolverhampton recuperar muitas, mas muitas bolas aí. Desde a saída do Adama Traoré em janeiro, a equipa perdeu um pouco a velocidade e explosão naquela transição rápida que o Nuno aproveitava bastante. E mesmo o Bruno Lage também conseguiu aproveitar um pouco do Adama, apesar do Adama não ser um titular, bem longe disso, do Wolves. E eles conseguem recuperar a bola em bloco baixo, tanto sair curto como sair longo, porque a equipa consegue sair muito bem, organiza-se bastante bem. Só para vocês também terem uma ideia, e eles neste momento são, não quero estar a mentir, a terceira melhor defesa do campeonato. Terceira melhor defesa. Apenas têm cerca de 27 golos sofridos e 33 golos marcados. Portanto, é uma equipa bastante equilibrada e acho que estão a fazer uma grande época, também fruto do trabalho do treinador, da equipa e todo o staff. O Nuno António deu-nos aqui a premissa para começar a falar, aqui com a análise, desde já muito boa. Uh, e vamos começar aqui com uma pergunta do Alexandre. Se acham que existe paralelismo com a época do Nápoles e o Wolves, dois outsiders da Premier League e Série A, neste momento a lutar de igual para igual com equipas mais históricas dos seus países. Sendo ligeiramente diferente, claro, o Wolverhampton está numa zona de tabela ligeiramente diferente, e eu acho sinceramente que o Wolverhampton também não é uma equipa dentro da Premier League que se calhar com os argumentos que possa ter o Nápoles, pelo menos nos anos recentes, que fica sempre ligeiramente mais perto, um, mas eu acho que pode ser aqui uma boa comparação, porque nesse aspecto de serem ambos outsiders aos lugares onde estão. Não sei se o Sim. António concorda comigo. É mais por aí, por serem outsiders ao lugar, aí à posição que estão, neste caso, a candidatar em termos de classificação. Agarrando aqui numa questão que eu estava aqui a pensar, na pré-época eu comecei a ver o Wolverhampton. E o Wolverhampton, eu lembro do Bruno Lage de estar um 4-4-2. Lembro-me dele andar a testar, aquilo até na pré-época não correr bem. Eu lembro-me, vi quase os jogos todos de pré-época de Wolverhampton. Aquilo na pré-época não correr bem. Ele depois acabar por mudar a uma semana, algo do género, do primeiro jogo. Já não me lembro dizer quem é que foi o primeiro jogo. Ahm, e depois, eu não sei se não foi isso que o fez também ter o começo mais atribulado, porque tentou colocar, talvez na pré-época, em prática aquilo que era a ideia de jogo dele e o modelo de jogo dele mais específico, não adaptando tanto à equipa que tinha. Pelo menos é a ideia com que fico neste momento, e fiquei na altura. E isso pode ter prejudicado de alguma forma depois aquele arranque, porque deu-se ali algumas mudanças. Não é que não fosse para melhor e que os jogadores não tivessem mais habituados, mas, mas a verdade é que aconteceu. Eu sou sincero, ao início, quando estávamos nos primeiros meses, eu disse: fica difícil, cada vez mais difícil para Bruno Lage, porque lá está, os resultados começavam a acumular-se, e lá está, em Portugal não ia ter a tolerância que por muito provavelmente que teve lá, num clube de meio da tabela português, que normalmente lute pelos lugares europeus, por exemplo. Que não sei se teria essa tolerância, embora haja casos desses em Portugal também que têm alguma tolerância, mas não sei se era em todo lado que o tinha. A verdade é que não vamos dizer do nada, porque há trabalho por trás, como é óbvio, e esse trabalho nota-se pela forma como descreveste e tudo, e nota-se. A equipa tem vindo a conseguir resultados extraordinários nos últimos meses, até a bater-se contra equipas
teoricamente mais, uh, mais candidatas, mais históricas da Premier League, e a verdade é que tem-nos surpreendido a todos, mas lá está. Eu, na minha opinião, e quem me conhece sabe, Bruno Lage é talvez dos melhores treinadores portugueses, muito provavelmente top 5. uh, e a prova disso é o trabalho que ele que está a conseguir fazer outra vez. Entrou num clube que, ok, estava habituado a jogar, mas eu acima de tudo acho que e pela descrição que tu me fizeste, acho que o Bruno Lage consegue mais do que apenas o pragmatismo que nós reconhecíamos ao Wolverhampton. Não sei se concordas comigo. O Wolverhampton, sim, está-se a tornar uma equipa pragmática, mas também é um bocado contrassenso dizer que eles são uma equipa pragmática quando eles também não usam muito. A maior parte dos gols deles é em futebol apoiado, é futebol curto. Exato. É um bocado o contrassenso. Agora, podemos dizer assim: quando eles atacam, sabem onde têm que atacar? Sabem, e conseguem ferir as equipas nesse aspecto. Eles ainda este fim de semana jogaram contra o Aston Villa, também uma equipa com bastante qualidade. Desde a entrada do Steve Gerrard também subiu de rendimento e conseguiram se bater. Diria que eu vi um pouco do jogo. O Aston Villa só conseguiu jogar a partir dos 80 minutos e marcou o gol aos 85 e, uh, e a partir daí conseguiu discutir mais o jogo e até pôr em causa a vitória do Wolverhampton, mas até aí não conseguem. Não, e Do, eu lembro-me de ver um bocadinho desse jogo, e o Bruno Lage no final festeja de uma forma efusiva porque realmente não esteve tão fácil como se avizinhava, vá. Mas pronto. Um, pegando aí pegando aí novamente na questão de ser, lá está, uma equipa pragmática ou não ser, voltamos àquela questão que é, ok, a equipa sabe por onde é que vai, isso não significa que seja pragmatismo, porque pragmatismo, eu associo o pragmatismo a uma equipa que vá poucas vezes, que não que normalmente até cria a situações através de talvez de contra-ataques, de transições e através e eu acho que o Wolverhampton de Bruno Lage neste momento já tem mais do que isso. Eh, e lá está, o associar do pragmatismo não sei se será bom. Será bom. É bom é sempre, porque bom é quem ganha. Não é? claro. Embora se estivéssemos aqui a falar, ok, é um treinador pragmático e está a fazer o trabalho que está a fazer. Está certo. Como diz o outro, quem ganha é quem está certo. Mas, mas dentro disto, acho que pegando naquilo que era o Wolverhampton no início da época, e estavas a falar de jogos difíceis também, e etc. Nós tivemos e vou aqui pôr um contraponto que é mesmo assim, o Tottenham. Eu acho que o Nuno Espírito Santo não faz um mau início da época, por exemplo, e comparando aqui, não faz um mau início da época, tem algumas dificuldades, tem jogos difíceis, até tira bons resultados em alguns jogos difíceis, e no entanto é retirado da equipa no momento em que eu acho que não estava assim tão mal. Enquanto nessa altura, Bruno Lage, eu dizia que Bruno Lage estava a ficar difícil para Bruno Lage na altura, que até sai o Nuno Espírito Santo e acaba por não sair. Logo aí nós vemos também a consistência de alguns projetos desportivos de clubes. E isso nós temos que perceber. Voltamos a entrar na questão de o Bruno Lage teve hipótese de que esperassem para que houvesse resultados e deu resultado. Porquê não esperar por vezes mais tempo com outros treinadores, noutros projetos? Eu acho que tem a ver muito com não saber muito bem o rumo. Pego já aqui na questão do Tottenham. O Tottenham vai buscar um treinador porque tem a oportunidade de ir buscar supostamente um treinador, digamos, mais conceituado. Como teve essa oportunidade, nem hesitou e como não estava tudo bem como eles queriam, acabou por buscar um treinador. E volto a dizer, o Lage volta e o Wolverhampton voltam a mostrar que o projeto
é uma coisa importante e que a longo prazo acaba por dar melhores resultados do que essa constante troca de treinadores. Eles, o Wolverhampton, diria que tem um ponto alto na época, que neste momento considero que seja a maior vitória da época, é a vitória. Tudo bem que ir ganhar ao Old Trafford está-se a tornar uma coisa comum para algumas equipas. O United, desde há uns anos para cá, tem perdido aquele registro em casa que nos habituou com o Alex Ferguson. Mas creio que o Wolverhampton este ano, a par do Liverpool, foi, foi das equipas mais fortes e que mais conseguiu marcar o seu jogo indo jogar ao Old Trafford. Eu tive a oportunidade de analisar e vi o jogo Tanto vi na data que foi cerca de janeiro e também vi esta semana outra vez o jogo. Tanto a primeira parte como na segunda parte foi um domínio total. Um domínio total. Uh, Como sabes, naquele jogo eu creio que o Manchester United alinhou com o Ronaldo e o Cavani, portanto na Sim, frente, sim, um sim. 4-4-2, com o McTominay e um Matic no meio campo, mas nenhum nem outro, apesar da sua presença física, conseguiu, tanto o João Moutinho como o Ruben Neves, diminuir a sua, como é que eu ia dizer, a sua forma de jogar ou a sua ideia de jogar. O Ruben Neves é muito característico baixar para dar a linha de passe aos três centrais. Neste caso, os mais utilizados este ano têm sido o Kilman, o Cody e também o Saiz. Portanto, dá mais aquela linha de passe frontal. O João Moutinho ocupa cerca de 10, 15 metros à frente, outra linha de passe, talvez também para combinar também com o Nelson Semedo, ou também o Marçal, ou mesmo o Ait Nouri. O Johnny também agora tem voltado depois de lesão, mas também é uma dinâmica bastante interessante. O José Sá tem melhorado bastante o jogo com os pés. Ele, desde o tempo do Porto, que às vezes podia-se dizer, tal, o José Sá, a qualidade dos pés, o jogo de pés não é assim tão boa quanto isso. Ele tem melhorado bastante. Permite à equipa, quando a equipa não consegue sair curto, sair longo. O Nelson Semedo tem mostrado uma grande evolução, especialmente com o Bruno Lage. Acho que a primeira época dele, o ano passado, com o Nuno Espírito Santo, foi uma época razoável. Este ano tem vindo a dar-lhe outro impulso, permitindo-lhe também dar outra andamento ao ataque. É muito comum ele fazer neste momento progressão com bola e fazer progressão de bola para dentro, procurando o jogo interior, ficando o Francisco Trincão do lado direito. Neste momento, imaginamos uma defesa a 4, neste caso o defesa esquerdo preocupa-se mais com o Trincão, o Nelson Semedo vem para dentro para fazer aquela superioridade numérica e muitos dos lances perigosos que o Wolverhampton consegue criar é desse lado direito. Do lado esquerdo é mais comum a bola na área pelo Marçal. O Ait Nouri está numa fase de crescimento, obviamente, mas o Marçal, nível técnico, é mais limitado, diria, do que, do que o próprio Nelson Semedo. A nível defensivo, consegue cobrir melhor os espaços, é verdade, e tem uma capacidade de cruzamento admirável. A nível de passes verticais, o Kilman e o Saiz, a par do Ruben Neves, são dos jogadores que têm maior concretização de passes verticais, ou seja, não é passe para lá nem passe para trás, é um Sim. passe à procura de quebrar as linhas do adversário. O Ruben Neves, fruto da sua qualidade também como passe longo, procura abrir os espaços, tanto de um lado como do outro. Tenta fazer alguns passos de ruptura, maior parte das vezes não sai bem, mas quando sai bem resulta em gol. Uh, e também um destaque para o Daniel Podense, que desde o início da época foi aproveitando as oportunidades que teve e neste momento o vejo também como um jogador-chave deste Wolverhampton. Desde os tempos do Sporting que se vê que tinha ali um jogador com muita qualidade e ele, sobretudo agora nesta última fase da época, ao procurar mais jogos interiores, a procurar mesmo um para um, apesar da sua estatura, consegue ir para cima dos defesas e ter sucesso. E
E pronto, acho que é uma equipa muito, mas muito, muito interessante. Ok. Pegando aqui, eu agora ia pegar aqui numa pergunta, estava aqui já a ler algumas perguntas. Pergunta do Alexandre, que é: vem uma evolução, modificação na visão tática de Lage desde as épocas no Benfica para agora no Wolves? E eu acho que, e ele acaba por responder ao dizer alguma das coisas que eu ia dizer. Ou tem mais a ver com o contexto competitivo e plantel serem bem diferentes? Eu acho que claramente tem a ver com isso. E eu estava a dizê-lo há pouco que ele, eu acho que, pelo menos o que me pareceu na pré-época, ele tentou colocar uma forma de jogar mais parecida àquilo que tinha no Benfica na pré-época, em alguns dos jogos, não é amigáveis, mas jogos de preparação. Uh, Tentou e depois acabou por ter de mudar, e eu acho que foi claramente pelo facto do contexto e do contexto competitivo e do plantel. A equipa não é a mesma, os jogadores não têm as mesmas características, e ele começou e bem, porque mudar é sempre bom desde que seja a tempo. Uh, Procurou ajustar mais as ideias dele em conjunto com as ideias e com a forma de jogar já dos jogadores e o que o jogador tinha para lhe dar, acima de tudo. Já normalmente existem essas duas formas de trabalhar, que é ou tentamos moldar o jogador à nossa forma de jogar, ou nós arranjamos forma da nossa forma de moldar aquilo que os jogadores nos podem dar. Ou seja, é um bocadinho um misto. Geralmente o perfeito é que haja ali um misto das duas situações, embora nós vejamos por vezes alguns treinadores a moldar equipas de forma incrível. Eu costumo dizer que tenho que dizer, apesar de não gostar do estilo de jogo, tenho que dizer que Guardiola é o melhor treinador do mundo por causa disso mesmo, que é ele, ele compra muitos jogadores, etc. Mas a verdade é que ele sai de uma equipa e vai para outra, embora sejam equipas sempre de topo, mas Sim, consegue que aqueles jogadores joguem da forma que ele quer. Acima de tudo, nós vemos isso. Nós não vemos ele a adaptar o modelo de jogo dele ou a forma de jogar dele uh, por causa de um jogador ou dois ou três jogadores. Isso é bom. Embora haja sempre pequenas diferenças, porque lá está, depois no fundo, quem decide, quem está dentro do campo, quem replica a ideia é o jogador. Não é? E há sempre umas pequenas diferenças em alguns momentos. A questão de. Estávamos aqui também a pegar na questão do Marçal. Eu tenho algum conhecimento do início da história do Marçal. O Marçal esteve no Torriense, como vocês sabem, eu sou de Torres Vedras. Um, e lembro-me, e vou aqui pegar numa questão. O Marçal fez boas épocas em França. Eu lembro-me de vê-lo jogar nas competições europeias normalmente. Mas vou dar aquela opinião que é: eu não sei até que ponto o Marçal teria, se calhar, e o próprio António toca nesse assunto, teria se calhar o que se pede normalmente a um jogador de um lateral dos três grandes portugueses. Não sei se teria isso, que é o passar muito tempo, muito mais tempo a atacar do que a defender, o ter que atacar por dentro e por fora, dependendo do momento de jogo. Porque imaginem, eu até estava a lembrar de uma coisa quando o António estava a falar sobre o Nelson Semedo, que é há uma, há um, há uma reportagem engraçada onde o Vítor Pereira, ao Canal 11, fala da, da questão de o que é o lateral mais ou menos, o que é o bom lateral e o que é o lateral muito bom. Acho que é dentro destes pontos que ele descreve. E eu lembro-me que o lateral mais ou menos é aquele que recebe a bola, bem a bola e consegue jogar no colega. O lateral bom é aquele que recebe a bola orientado com o campo aberto para toda a gente, de forma a conseguir jogar em qualquer, ou para a frente, ou para o lado, ou para trás. O lateral muito bom é aquele lateral, como estava a falar o António, que é o lateral que consegue receber aberto, conseguir jogar para trás, para o lado, e depois, se não tiver nenhuma opção, se for preciso, conduz por dentro. Essa é a diferença por exemplo, pegando aqui no lateral, o à vontade também conta, certo? Mas a capacidade técnica, a experiência anterior também acaba por contar muito. E digamos que agarrando aqui no Marçal, o próprio António descreve como isso, e eu tenho conhecimento de causa aqui neste aspecto do Marçal, porque conheço desde muito cedo. Não é um lateral claramente mais de cruzamento, mais de jogar por fora,
do que alguém que consiga jogar também por dentro. E, ou seja, isso poderia limitá-lo de alguma forma, agarrando aqui com o facto do Benfica não ter aproveitado, poderia limitá-lo de alguma forma do que, o que era jogar num clube grande português. Uh, como existem outros, e vocês podem tocar nesse assunto, que é, existem outros que jogam atualmente e têm essa dificuldade e toda a gente acaba por lhes apontar o dedo porque não têm aquilo que é preciso para jogar naquele clube. E acho que poderia acontecer o mesmo com o Marçal. Também só para completar aqui um bocado da análise ao Wolverhampton, só para terem também uma ideia a nível da consistência defensiva da equipa. É a quarta equipa da Premier League com menos, com menor média de remates permitidos, apenas está atrás do Liverpool, do Chelsea e do City, que neste momento são os três primeiros. Uh, é a equipa que mais bloqueia cruzamentos também, a par do Aston Villa. Ou seja, dá mesmo a entender que o Bruno Lage percebeu como é que as equipas da Premier League atacam mais tendencialmente. Não estou a falar lá está, do City, do próprio Arsenal, do Chelsea, que são equipas mais do futebol apoiado. Estou a falar mesmo daquelas equipas que lá está, com bem mais dificuldades em chegar à área adversária, exploram o jogo aéreo. Também a equipa com isto da parte ofensiva. É a quinta equipa com menos ações defensivas nos meio-campos contrários. Isso mostra que o que eu disse há pouco, a nível das recuperações defensivas, optam por realizar ou no seu último terço defensivo ou no segundo terço defensivo. E depois tentam aproveitar ao máximo quando a equipa tem a posse de bola e fazer os estragos na frente. Também é a equipa na Liga Inglesa que precisa de fazer mais passos para a finalização, cerca de 56 passos para chegar à área e para fazer o golo. E também é a terceira equipa com menos passos para remate. Neste momento são 7,5 passos por partida, mas é mesmo, lá está. Não quisemos falar do pragmatismo, Sim, mas mas os números levam-nos a essa questão. Mas eu acabei por pegar no questão do pragmatismo porque, para não associar, porque sim, as sim, pessoas sim, sim. normalmente associam o pragmatismo a equipas que defendem em bloco baixo, depois jogam em transição e contra-ataque. E o Wolverhampton não é só isso, ok? Eles Não, não. também o fazem, mas não é só isso. E eu não queria que as pessoas associassem a isso, e por isso falei que não era uma equipa tão pragmática. E claro, eu acho que acho que toda a gente consegue ver isso. Acho que com o Nuno Espírito Santo a equipa era muito mais pragmática do que é hoje. O Carrano nessa questão de pragmatismo, de jogar mais em transição e mais em contra-ataque. Acho que é Nível, por aí. sim, e mesmo, lá está, eles também têm um foco, lá está, como eu disse há pouco, a partir do Nelson Semedo, optam por fazer aquele foco maior de ataque pelo lado direito e menos do lado esquerdo. A nível dos golos sofridos, conseguem, lá está, o início da época passaram a sofrer golos de transição rápida, a maior parte, e neste momento sofrem uma grande porcentagem, mesmo em defesa organizada, apesar de serem das melhores defesas do campeonato. E a nível do passe, a nível de futebol apoiado, muito concretamente, sempre aquela referência do João Moutinho como um box-to-box. Apesar da sua idade, continua. Eu chamo-lhe baixinho, mas o baixinho tem muita qualidade quando a bola chega aos pés. E aquele porto de segurança que se chama Ruben Neves, que desde também jovem que impressionou as pessoas aqui no Porto e está cada vez mais jogador. E eu até acredito muito sinceramente que este seja o último ano dele no Wolverhampton e ele está prontíssimo para dar o salto para uma equipa com mais ambições, quer na Premier League, quer no resto da Europa e mesmo a nível de competições europeias. Lá está. E nós esperamos por isso para passar, a um patamar, talvez, e ganhar, acima de tudo, uma experiência, porque nós às vezes falamos, e tal, o jogador tem muita qualidade, é muito bom, já faz, já acontece, mas passando para certos patamares, embora o Wolverhampton esteja num patamar já muito interessante, passando por uma equipa de topo europeu, o preço do erro é mais caro, a pressão é maior, o jogador cresce com isso tudo. Eu acho que o Ruben Neves faz-lhe falta neste momento e deve tentar passar aí a um patamar seguinte.
Sobre o João Moutinho, eu sou suspeito, sou alguém que gosta muito do futebol do João Moutinho. Acho que não temos outro médio português neste momento, e falei disto há pouco tempo por causa até da seleção. Não temos outro médio português, na minha opinião, com o mesmo, com o mesmo, com a mesma capacidade de leitura de jogo, acima de tudo, de perceber se deve, às vezes é associado, ai, tal, só faz passos para o lado e para trás, mas o perceber o que é a gestão do ritmo do jogo. Acelerar, acelerar. Yeah. Alguém que, apesar de tudo, apesar de andar um pouco mais escondido isso, porque o Ruben Neves brilha mais nesse aspecto, que é a chegada à área, é alguém que consegue ter chegada à área. Quem se lembra do João Moutinho há uns anos atrás, lembra-se claramente disso. Ele, se calhar, hoje em dia não tem tanta chegada à área, porque o Ruben tem mais visibilidade e tem mais capacidade, se calhar, do que ele para chegar. Mas não deixa de ser um médio com chegada à área e não, ele acaba por, se calhar, também não conseguir neste momento, porque também é pedido que faça uma tarefa de mais de construção e depois ele não consegue estar nos dois lados. Apesar de ser um box como tu dizes, o incrível era que ele de antes conseguia fazer as duas coisas, porque tinha pulmão para, neste momento, a idade também não é só um número, e há pequenas coisas que se vai notando no jogador. Ou seja, ele não consegue estar cá atrás a construir e no final das jogadas estar lá à entrada da área para rematar ou para receber a bola. E essa é uma das questões. Mas eu continuo a dizer que para mim João Moutinho é um médio com características diferenciadas em termos dos médios portugueses, que não temos outro parecido. Uh, eu também tive a oportunidade de ver o jogo do Wolverhampton em casa contra o Arsenal. E o Arsenal, neste momento, está a ocupar o quinto lugar da classificação geral. Tem menos dois jogos, atenção. Portanto, se ganhar esses dois jogos, poderá ficar a par do Chelsea ali no terceiro lugar. Também é uma equipa também que eu gosto bastante por causa do Arteta. Uh, Acho que é a equipa que, tirando o Liverpool, Chelsea e Cities, porque eu acho que esses vivem numa liga à parte, uh, é a equipa que criou mais problemas na ideia de jogo. Uh, Vamos pegar numa coisa, vamos pegar na ideia de jogo que o Lage teve no United, ou seja, a construção por trás e uma falta de capacidade de pressão do United, permitiu eles conseguirem sair por trás e usar os espaços por fora, que até o Bruno Lage disse no final desse jogo, na flash interview, os espaços estavam sempre fora, e o Arsenal conseguiu contrariar isso. Uh, Nesse jogo, Moutinho não esteve presente, Ruben Neves e Dan Donker jogaram ali no meio campo. Uh, e o Arsenal conseguiu limitar bastante, tanto o Dan Donker como o Ruben. Fez uma pressão alta, sempre, sempre pressão alta. Apesar de só ter um avançado de referência, que é o Lacazette, o Martinelli normalmente costuma encostar do lado esquerdo e o Saka do lado direito. Foi muito curioso que eles só permitiam ao Wolverhampton explorar bola longa. E mesmo a bola longa também não conseguiam explorar grande coisa, porque sempre que o Nelson Semedo tentava subir, lá está, para vir para os espaços interiores, tinha sempre uma cobertura e estava sempre sob alvo de superioridade numérica. Portanto, acho que o Arteta nesse jogo, e acho que se as equipas tentarem fazer isso mais vezes ao Wolverhampton, acho que é um ponto a explorar e contrariar esta dinâmica que o Wolverhampton tem vindo a desenrolar. Pegando aí, eu estavas a ouvir e depois estava a lembrar. Outro treinador que não começa nada bem a época. Nada bem a época. E a verdade é que o projeto, o clube, continua a acreditar nele. E ele acaba por conseguir, não, se calhar, continuar o que é pretendido pelo clube. Não digo que seja. Mas acaba por conseguir melhorar bastante. Melhorar bastante em relação ao início da época. Ou seja, o que nós ainda há bocado estávamos a falar, que é o dar tempo por vezes aos projetos e a longo prazo colher os frutos que vêm a longo prazo desse projeto. E é isso que eu estava a me lembrar agora quando estavas aí também a falar. Um, Sobre o Wolverhampton, tens alguma coisa a acrescentar aqui para dar ainda conteúdo ao pessoal ou passamos aí à semana de Champions?
Vamos para a Champions. Vamos para Vamos a para a semaninha de Champions. Champions? Ok, Vamos. ok. Então, pegando nos primeiros dois jogos, o Benfica, Liverpool e o. Como é que foi? Espera aí. O Benfica, Liverpool e. Benfica, Liverpool. Liverpool, City, Atlético. Exatamente, City e Atlético, porque eu estava na dúvida se foi Atlético, City, City, Atlético, mas foi City e Atlético. Uh, vou pegar aí no jogo do Benfica, vou dar duas ou três notas. Quem acompanha o meu canal, eu falei sobre isto ontem, mas deixo aqui para vocês também. Há dois pontos que eu considero fulcrais de diferença daquilo que é um Liverpool e daquilo que é um Benfica. E acho que foram os pontos que fizeram mais diferença no jogo. É a capacidade do Liverpool em poucos segundos chegar à zona de finalização. O Benfica estava, se for preciso, à frente da área do Liverpool e do nada estava a levar uma bola nas costas e estava um jogador isolado. Apareceu o Luís Dias que fez a assistência para o, o Mané e Sim. apareceu outra vez o Salah que há uma grande defesa do Vlaco Dimos. Pelo menos lembro-me destas duas na primeira parte. Foram espelho porque foram idênticas porque o Benfica estava a atacar com bola e estava dentro do meio campo adversário e de um momento para o outro leva a bola nas costas e acaba por estar em perigo a sua baliza. E outra questão que é pode, tem a ver que é a velocidade que o Benfica tentou colocar no jogo em alguns momentos. Notava-se que estavam a conseguir, mas de um momento para o outro havia um jogador que falhava um passe ou que falhava uma recepção. Isto, eu, na minha opinião, e atenção que isto é só a minha opinião, tem a ver com o facto dos jogadores não estarem habituados a jogar àquela velocidade. Os Exato. jogadores estão habituados a jogar a uma velocidade muito mais baixa e depois, quando têm de jogar a uma velocidade superior, um, queiramos quer não, a experiência conta. E a Estou mais experiência, exposto ao erro. claro, já por jogares mais rápido, estás mais exposto ao erro. Mas se não tiveres então rotinas de jogar daquela forma, pior. E havia muitos momentos em que o Benfica acelerava e eu pensava assim: epá, isto vai acontecer, o Benfica a qualquer momento vai conseguir sair numa transição através de ligação curta. E a verdade é que depois acabava por perder algumas bolas com recepções, com passos errados. Este é o pequeno resumo que eu tenho aí para dizer, principalmente sobre as diferenças entre Benfica e Liverpool naquele jogo. Pegando aí no tema fraturante da semana, o tal 5-5 de Diego Simeone. Eu estive a falar com o António até antes de começar. Primeiro, eu acredito, ok, há imagens e há frames que têm 5-5 e há muita gente a falar do 5-5. Há momentos em que é 5-5, há momentos que é 5-4-1 e há momentos em que é um 5-3-2. Depende da zona do campo, depende Sim. da zona de pressão onde esteja. É claro, o Atlético, pegando aqui no que é o histórico do Atlético, o Atlético habituou-nos já a isto durante muito tempo. O Atlético habituou-nos a esta forma pragmática, e esta sim eu chamo de pragmática, de encarar jogos difíceis, até às vezes contra jogos teoricamente contra adversários mais acessíveis, normalmente até usa uma linha mais baixa. A minha questão é a seguinte: eu sou alguém que é da opinião sempre que o treinador que ganha é o treinador que tem razão. E nós, se formos a ver ao longo do tempo, Simeone vem-nos mostrando que tem razão, apesar de ter com menos recursos, ok, já não é uma equipa com tão poucos recursos quando ele foi para lá, mas o crescimento deve-se a ele. Ele leva a equipa a uma final de Champions, que acho que é isso, vários quartos de final e acho que meias finais de Champions. Ganha títulos quando ninguém esperava, ganha títulos quando ninguém esperava da La Liga, contra Barcelonas e Reais Madrid em, em bons momentos, não foram Barcelonas e Reais Madrid em maus momentos. Ele acaba por ganhar e bem com este pragmatismo. Ou seja,
eu faço-vos prestar atenção por uma coisa, não, que é, não é que estejamos, não é bonito, não é bonito, e eu digo que não, não é bonito de assistir, não é algo que seja atrativo para nós assistirmos, não é, não é, e não posso estar a dizer que gosto de ver porque não gosto. Ahm, mas a verdade é que enquanto treinador temos que pensar, o que é que me leva a ter um resultado, um bom resultado? Ele tem tido resultados com aquela forma, ou seja, ele não vai abdicar de uma forma que tem que conseguir resultados. Essa é a minha questão. E deixo isto aqui para vocês pensarem que é, se vocês tivessem resultados com uma forma de jogar, uh, vocês iam alterar só porque não é bonito? Eu não. Eu pessoalmente digo já que não. Se tivesse a oportunidade, se calhar, de mesmo com melhores jogadores, etc. Mas eu ia alterar se eu tenho resultados com aquilo? Não. E voltamos àquela questão que é ele acabou por sofrer um gol e o gol foi como tinha de ser, entre centrais, a bola entrar entre central do meio e central da esquerda com uma desmarcação do De Bruyne. Tinha que ser com muita gente a atacar a linha da defesa deles, tentar explorar uma pequena distração onde houvesse um pequeno momento que houvesse espaço nas costas para explorar, mesmo que fosse pouco, e a verdade é que é o que acontece. É o que o Guardiola diz na conferência de imprensa e lá está. É ter paciência. Contra equipas destas é ter paciência. Esperar pelo momento do erro, porque vai acontecer. Vai acontecer e explorar o momento do erro. A verdade é que eles acabam por sofrer esse gol, mas se estivéssemos a falar de o Atlético ter trazido um 0-0 do Etihad, ok, se calhar o 5-5 era uma tática de gênio, era um sistema de gênio, e neste momento não era tão visto como algo feio. E eu não acho que no futebol não há coisas feias, há resultados, principalmente porque o futebol não deixa de ser, apesar de ser um grande espetáculo, não deixa de ser um desporto e não deixa de ser, infelizmente ou felizmente para muita gente, um negócio. E o que conta no fim são os resultados. Uh, Agarrando aqui no contra um campo intenso como o do Liverpool, estou a falar do jogo do Benfica, com um jogador permissivo, pouco intenso, sem bola, decepcionante. Tem a ver eu falei ontem também a questão do meio campo. Eu acho que o Benfica não tem jogadores no meio campo atualmente como teve há bem pouco tempo. Há bem pouco tempo o Benfica tinha jogadores no meio campo superiores. Eu falei um exemplo de uma dupla, ou de uma possível dupla, que era o Enzo Pérez e Matites. Eu acho que ninguém aqui, acho que muita gente, ou que normalmente ninguém questiona a capacidade de Matites e de Enzo Pérez em relação ao Tarapte e Weigl. Acho que, acho que ninguém vai entrar nessa comparação, porque acho que é difícil comparar. E aí, esse é o maior problema. Não é questão de estou a jogar com dois no meio campo, ou jogar com três. O maior problema é que o Benfica já conseguiu jogar com dois no meio campo de forma incrível, com várias duplas. Lembro-me que para mim foi das melhores, foi o Enzo com o Matites, mas já teve várias e eram super competentes. E eu acho que neste momento estão-se a agarrar muito ao jogador, àquilo que é o jogador e o facto de jogar só a dois e não pensando que a verdade é que o plantel, pelo menos naquela zona do terreno, Mais fraco. não é o mesmo que já foi. Não é o mesmo que o histórico do Benfica Não, já teve. não tens o Weigl, que um 6, tens o Meité, também, também tem as suas características, obviamente. Tens o João Mário, que não é o João Mário que era no Sporting, de Exato. Londres. E tens o Paulo Bernardo, mas que ainda é um rapaz, Eu- e o Tarapte, porque o exato, Tarapte. exato. Mas quem vê o Tarapte percebe que o fruto de ele perder tantas bolas e de arriscar tanto é porque ele tenta levar a equipa para a Exato. frente, tenta. Eu disse Ele isso ontem. tenta Eu levar, disse isso ontem. É o passe, mas tenta fazer, é o jogador que tenta fazer o passe mais ah, difícil. mais difícil, mais direto. É o jogador que tenta transportar mais bola. E se quer, depois voltamos àquela questão que eu estava a dizer.
se é o jogador, se tem o nível exigido para a realidade, etc. Pá, se calhar não, mas é o jogador que tem que desempenhar essa tarefa na equipa. E por isso se denote mais o erro ao Tarapte. Lá está. Mas eu pegando agora aqui e passando já não sei se há aí mais perguntas sobre isto. Ahm, Passando já ao próximo dia de Champions. Antes de mais a surpresa Villarreal. E agarramos na questão que eu vi pessoas a dizerem e tal, o Villarreal a ensinar ao Atlético de Madrid que com uma equipa humilde também dá para jogar bom futebol. Ah, e eu Duvidar. digo, e eu digo, ok, resultou, parabéns ao treinador, resultou, tem razão. Mas e o Simeone, o trabalho que ele fez estes anos todos? É resultado, resultou, o homem não pode deixar. Pá, quando o projeto se esgotar, quando os dirigentes acharem, ok, o projeto esgotou-se, já não é isto que nós queremos passar a jogar, para além de conseguir ter resultados, conseguir jogar de uma forma mais apelativa ou de uma forma mais bonita, que eu acho que neste momento no futebol não há tanto disso, na minha opinião, porque é o resultado por causa daquilo que eu estava a dizer, que é, os jogadores querem os jogadores não, os dirigentes querem receitas e as receitas são tidas com resultados, não são tidas com beleza, né? E agarrando aí na questão do João Mário, para finalizar só este ponto, agarrando na questão do João Mário, que eu agora estava a perder, a questão do João Mário, a relação Sporting-Benfica, eu na altura, no início da época, disse a muita gente que o João Mário ia ser mais útil ao Benfica do que ia ser ao Sporting. E eu digo isto porquê? E disse isto porquê? Ah, Achava que o Benfica ia conseguir com Jorge Jesus, e a verdade é que com Jorge Jesus o João Mário tinha outra importância. Ah, eu acho que com o Jorge Jesus, como era para estar mais tempo dentro do meio campo adversário, mais tempo com bola, João Mário tinha uma importância maior, ok? Um, Se com a entrada do Nelson Veríssimo perdeu algum protagonismo, uh, o tipo de jogo mudou ligeiramente, já não é tão interessante para o João Mário. O que aconteceu também no passado do Sporting, se quem reparou, o João Mário no início da época tinha uma importância muito maior do que o que depois acabou por ter no final. No final já havia muitos jogos onde o Bragança entrava aos 60, jogos em que eu me lembro que o Bragança um jogo ou dois já foi titular, que não consegue ser este ano, com o Mateus, por exemplo, porque o Mateus, se calhar, serve melhor as características atuais do jogo do Sporting. Mas isto para dizer que o João Mário é um jogador incrível, em termos individuais, é um jogador incrível, mas tem umas características muito específicas que só encaixam em modelos de jogo muito específicos. E tanto que isso provou-se porque ele já teve em vários clubes e acabou por só ter sucesso em alguns tipos de jogo. Uh, ou seja, isso é revelador também. É revelador também daquilo que é o perfil do jogador, daquilo que é a forma de jogar do jogador. É um jogador com características únicas, algumas, Sim, mas por outro sim. lado, por outro lado tem o preço a pagar de não conseguir adaptar-se a muitas formas de jogar e eu calculo que tenha sido isso que tenha pesado agora na questão atual de João Mário no Benfica. Mas pronto, não sei se o António tem alguma coisa a acrescentar aqui em relação ao João Mário, mas se não, podes avançar aí para a quarta-feira de Champions. O João Mário, creio que se o ano passado ele tinha um jogador que, para mim, a par do Uribe, é dos melhores seis do meio campo, o João Palhinha. Apesar do Ugarte também estar a aparecer e está a crescer, mas o Palhinha, pela época que fez o ano passado, creio que foi dos melhores jogadores do campeonato. Um, Permitia ao João Mário ter outro tipo de liberdade Uhum, que o Weigl não permite ter ao João exatamente. Mário. Creio que o João Mário, muitas das críticas que se fez a ele é devido à exposição que o Weigl lhe permite ao não cobrir e tapar aqueles espaços. O João Mário, digamos, o João Mário não é um jogador defensivo, nem perto disso. É um jogador que gosta de organizar o jogo, é um jogador que pensa o jogo.
Ou seja, vamos compará-lo, não quero comparar o João Moutinho, como falámos há pouco, mas é um jogador que tenta gerir os tempos do jogo, certo? Ah, ou seja, eu acho que ele não está a ser feliz nesta passagem pelo Benfica. Se ele ficar mais um ano, acredito que possa ter mais oportunidades, uh, coisa que eu também acho difícil, visto que ele também não é dos jogadores mais baratos do plantel e para jogar 5 ou 10 minutos, ou mesmo 15, de certeza que ele vai procurar talvez ir para o outro lado para ainda tentar ir ao Mundial, que se vai realizar em novembro deste ano. Mas nada contra a qualidade que ele tem, porque eu gosto e sou um fã, gosto muito do João Mário, acho que é um jogador diferenciado. A nível de quarta-feira da próxima semana, eu creio que a próxima semana, quarta-feira da Champions, será City, não, Atlético City, se eu não estou enganado, dia Sim, 13. Atlético. É, no caso do Vai ser, Atlético. Vai ser curioso, lá está, perceber como é que o Atlético vai jogar. Acredito que o City vai ser igual a si próprio, mas com atenção aqui ou acolá, porque o jogo está a 1-0, apesar dos golos fora já não contarem mais. Vai ter atenção ali a uma transição a outra do Atlético. Acredito que o Atlético vai discutir mais o jogo, também fruto daquele ambiente do Wanda Exato. Metropolitano. O Simeone é puxado lá de fora, Eu ainda acho que se a torna ideia, mais eu acho que a ideia complicado. foi essa, foi de levar o resultado o mínimo Exato. possível para depois tentar resolver lá. Acho que foi por aí. Mas Uh, pronto, eu acho que vai ser um jogo muito bem disputado e creio que um golo ao início do jogo vai abrir e vai desmontar tanto uma equipa como outra. sim, sim, pode, pode mexer logo com o jogo em si, porque lá está. Porque se o Atlético vai ter que correr atrás, porque está a perder 1-0, não é? Entra a perder 1-0. Logo a seguir, se houver gol do Atlético, quem tem que correr atrás é o City. Eu não estou a ver o City jogar para o 1-1 e Ah, ir a não. prolongamento e penaltis. Ou seja, eu acho que um gol, o primeiro gol, qualquer que seja, vai desbloquear o jogo. Se mesmo que seja o City a marcar primeiro que faça o 2-0 na eliminatória, aí então ainda desbloqueia mais porque acho que vamos passar a ver um. Não vou dizer que uma equipa do Atlético a a pressionar mais em cima, mas pelo menos a sair com mais elementos para o ataque. Ao ataque. E tentar Sim. envolver mais gente no ataque, porque vai precisar de fazer gol, acima de tudo. Eu Entretanto, não, o diz. Soares não jogou neste jogo, pois não? O Soares, eu acho que não. Eu acho que não. Ele jogou com o Eu não vi Griezmann o e jogo com o todo. Félix. Eu não vi o jogo todo, estava a ver o jogo do Benfica. Eu acho que ele não jogou, porque vamos dizer assim, vamos também abordar como é que ele vai alinhar a equipa a atacar, certo? Ele neste jogo Griezmann e usou Félix, exato. Oblak, Versálico, Savic, Felipe, Reinildo, Lodi, Sim. linha de 5, Kondogbia, Koke, Lorente 3 e João Félix e Griezmann. Vai ser curioso ver se ele consegue, o Simeone, se eu não estou enganado, ele tanto pode usar uma linha de 3 como também usar uma linha de Sim, sim, 4. sim. Ele há uns anos usava a linha de 4. Exatamente. Usava a linha de E, 4. uh, e vai ser interessante também ver como é que ele vai atacar. Se vai atacar com 3 ou se vai atacar com 2. Acredito que se ele atacar com 3 poderá ter mais eficácia. Com o Soares no meio, ok, é mais fixo, mas não deixa de ser o Soares. Exato. Apesar de que eu gosto de ver o João Félix solto, não é? Andar ali, o vagabundo. Uh, não, vai ser bastante interessante. Eu vou ver o jogo. Se puder, vou ver Sim, o jogo. será tendo esse jogo como um jogo que está para resolver a eliminatória, em princípio, quarta-feira, também irei vê-lo. Pegando aí na última pergunta e fechando aqui, para fechar aqui o nosso podcast, está aqui uma pergunta que eu quero responder, pelo menos uma, o Alexandre acabou de colocar outra, que é, o Benfica não teria melhor equipa para jogar em 4-3-3? Talvez, alternando, eu acredito que o Weigl seja daqueles indiscutíveis, o próprio o João Mário também acredito que pudesse ter lugar. Ao lado de um Tarabt é a questão.
É a questão, porque acho que o Tarapte, ok, pode continuar a acelerar e a tentar fazer aqueles passos, entre aspas, mais difíceis, e o João Mário vai jogar de maneira diferente do que joga agora, vai estar Não, mais exposto, vai pode perder estar mais mais. bola. A questão, eu pegando aqui no que eu ia responder ok, existem, existem jogadores para isso, para o 4-3-3 claramente. A questão é que pode equilibrar o meio campo, certo? A minha única questão passa por, e isto é uma pergunta mesmo para mim e para quem quiser responder, que é quem era o jogador que jogava na frente do Benfica, a ponta de lança? Acho que o meio campo ganhava por ter mais jogadores para compensar algumas lacunas entre os três que jogassem. Uh, poderia ser até interessante, mas acho que a grande dúvida que me faz aqui pensar é quem é que jogaria na frente como ponta de lança no Benfica. Um, Está e mais do que éramos. visto que o Darwin do lado esquerdo, eu pelo menos falo da opinião Não, pessoal, o Darwin é vai, mais perigoso. sabes, mas eu vou dizer, não sei se tens essa opinião como eu, já estou farto de dizer, o Darwin tem a ver com jogar do lado esquerdo ou jogar neste caso na Liga Portuguesa, jogar do lado esquerdo tem a ver com o facto dele conseguir receber bola de frente para os adversários, não receber de Sim. costas. O Darwin de costas tem dificuldades, foi super massacrado na altura em Portugal, não era Jorge Jesus, porque Jorge Jesus queria que ele recebesse de costas. Uh, ou entendia que aquele jogador naquela posição tinha que receber de costas e era a forma como a equipa fazia lá chegar a bola. Um, e Darwin passou mal. A verdade é que quando começou a ser mais encostado à esquerda, começou a ter um rendimento superior e eu acredito que claramente tenha a ver com isso, com o facto de receber, receber de frente para o adversário ou receber nas costas do adversário. Acho que isso tem feito diferença em relação ao Darwin. Acho que já que acabámos por aqui responder. O Alexandre toca aqui numa pergunta que eu já falei, que é sobre o que eu acho as críticas ao Simeone. Eu já disse que é alguém que já teve resultados com isto. O que eu deixei como pergunta era se vocês tivessem resultados com uma forma de jogar durante anos, uh, iriam abdicar dela? Se tiveram resultados com ela, iriam abdicar? Se calhar não, né? E essa é a minha questão. E depois a questão falas aqui, aqui no romantizar e etc. A verdade é que é isso mesmo, Alexandre. Eu concordo com isso. A verdade é que ele traz um 1-0 do Etihad. Quem dera a muitas equipas na Champions trazerem 1-0 do Etihad para jogar em casa. Resumindo e fazendo o resumo à história, que é mesmo assim, não olhando à beleza nem ao romance, como estás a falar, é, é óbvio que é um bom resultado. O resultado em si é bom. Agora, se é apelativo para o adepto ver, talvez não, mas é o que eu estava a dizer. Eu, enquanto treinador, tenho que concordar, porque quem consegue bons resultados ou quem ganha é quem tem razão. E não existe. O futebol é o que eu estava a dizer. Infelizmente, ou não, é um negócio. O que interessa é o resultado. Não interessa se jogou bonito, se não jogou bonito. Isso é mais para os jogos de lendas que interessa se jogou bonito ou não jogou bonito. Aqui a questão do exemplo do Mourinho, exatamente, nós falámos disso antes de entrarmos no podcast. Claramente, o Mourinho encapenou com o Inter, também faz algo do género e a verdade é que Mas consegue. o Mourinho joga em casa, como o Barcelona, acaba por ganhar 3-1 Exato. a jogar num 4-3-1-2 e a jogar, lá está, em casa, junto aos seus adeptos, e ele conseguiu levar esse jogo para o próprio campo. Exato. Imagina, a questão do. Falando aqui e pegando, e para finalizar, pegando aqui no romantizar, é um bocadinho isso que é. Nós só damos valor a esta forma de jogo, esta forma de jogar, quando eles ganham. Quando não ganham, é fácil apontar. Mas, por exemplo, quando uma equipa a romantizar futebol não ganha, toda a gente sabe dizer: ah, e tal, ando aqui, parece que é preciso pôr florzinhas. Como tem um colega meu que diz, pôr florzinhas no jogo. Nós normalmente criticamos aquilo que não dá resultado. Se o Atlético empata 0-0 ou ganha 1-0,
se calhar criticava-se e dizia-se, não foi bonito, mas olha, os gajos ganharam. Ganharam. Essa é a questão, é isso que eu quero dizer. E isso é a maior razão que podem dar a uma equipa, é quando ganha, tem razão. É a forma. Teve na minha opinião, não ganhou, mas teve um resultado que lhe é útil, um resultado que nem todas as equipas iam conseguir, provavelmente, no estádio que foi, contra a equipa que foi, e a verdade é que teve um bom resultado. Essa é a forma de pensar que eu tenho. Epá, e de muitas pessoas que eu conheço pensam da mesma forma. Exatamente. Tem duas finais de Liga dos Campeões. Pronto, eu até estava a dizer que havia uma há pouco tempo, e várias chegadas às fases finais. E acima de tudo, eu falei aí, um campeonato contra um Real Madrid e um Barcelona que não era um Real Madrid e Barcelona em baixo de forma nem nada que se parecesse. Eu acho que o Atlético ganha o campeonato até quando o Real Madrid é campeão da Liga dos Campeões. Eu não tenho a certeza, mas acho que é aí. Quero estar a dizer que não, digo que sim. Eu acho que é nessas alturas. E o Barcelona também tinha um plantel incrível, e no entanto o Atlético acaba por ganhar o campeonato com este tal pragmatismo e com esta tal falta de beleza. A beleza, lá está, a beleza. É aquilo que eu digo, Alexandre. O que interessa ao treinador é eficácia. Se há beleza, a beleza é uma coisa para depois. Se der, então joga-se com beleza. Porque o mais importante é ganhar. O mais importante é conseguir os pontos. O mais importante é E, conseguir o e resultado que também, queremos. também é fazer acreditar aos jogadores que jogando assim, imagina, vamos jogar assim na primeira mão. Ok. Na segunda mão, se isto correr bem, na segunda mão vamos ver como é que corre, e tenho a certeza absoluta, é fazer acreditar aos jogadores que, ok, vamos defender assim, na segunda mão vai ser um jogo completamente diferente e vamos disputar jogo a jogo. Exato. E, Ah, e há aqui para finalizar mesmo, há aqui e despeço-me com esta, há aqui uma pergunta que é super interessante, é muito mais difícil meter uma equipa a ter organização defensiva de uma equipa como o Atlético do que outra coisa qualquer, porque para atacar, nós sabemos, o jogador está sempre disponível. Ponto. Seja para fazer o que for, a atacar, o jogador está sempre disponível, até os defesas, o guarda-redes, está toda a gente disponível. Para este trabalho que o Atlético tem, e eu não tenho dúvidas que tem de ser, o Simeone tem, de acordo com a forma dele pensar o jogo, tem que ser um grande treinador naquilo que é o treino, naquilo que é a preparação, preparar 11, como quem diz, não são 11, são mais, mas 11 homens para respeitar daquela forma, e acima de tudo jogadores com uma qualidade incrível, que se podiam achar mais do que isto. No momento em que falamos que os jogadores às vezes já não têm a mesma forma de pensar que tinham há 20 anos, 15 anos atrás. Simeone ainda conseguiu fazer uma coisa destas atualmente. Para mim tem a ver com o facto do estatuto que tem no clube, os resultados que tem tido no clube, através deste modelo. E os jogadores acreditam, porque é como eu estava a dizer, que é, porque é que não hão de acreditar se têm resultados com aquilo? Não é? O jogador acredita no que tem resultados. É incrível. Exato. Pegando aí a evolução sem bolas do Félix, o Félix foi um jogador que passou mal. É um jogador que eu acho que podia ter escolhido outro clube na altura para ir. Porque lhe beneficiava em termos de características, mas se calhar a aprendizagem, que é aquilo que eu falo que o Ruben Neves precisa de passar um patamar acima para conseguir ter aquela experiência, aquela aprendizagem, a aprendizagem que o Félix leva deste Atlético, tenho a certeza absoluta que vai torná-lo um jogador melhor. Se não, entre aspas, se não acabou com ele, vai torná-lo um jogador melhor. Certeza absoluta. E eu acho claramente, pela recente forma do Félix, que foi tudo menos acabar com ele. Na minha opinião. Mas pronto. Por mim, damos por finalizado. Não sei se tens alguma coisa a acrescentar ainda, António. Temos que escolher a equipa para o A próximo equipa programa. para a próxima semana, é verdade. Que equipas é que tínhamos posto? O Varane e a semana passada? Gil Vicente, não foi? Eu acho que é o Gil Vicente. Vamos levar Gil Vicente. Vamos levar Gil Vicente para a próxima semana. Para a próxima semana não, para o próximo pod, porque é só daqui a 15 dias. Este infelizmente atrasou-se um bocadinho. Infelizmente mesmo. Mas pomos aí o Gil Vicente para o próximo, para o próximo programa. Ok. Acima de tudo, um grande obrigado a todos por estarem a assistir, por estarem a ouvir. Já sabem,
Podem nos encontrar em Mundo Esportivo no Twitter, na Twitch, no Spotify, no YouTube. Mais uma vez, obrigado a todos por estarem aí desse lado e estarem a assistir. Obrigado a todos.